Olá. Não importa o quanto os humanos tenham dominado a natureza, ela sempre responde à altura. Furacões, enchentes, deslizamentos de terra, em sua fúria, a natureza pode ser destrutiva e assustadora. A compilação de hoje o convencerá disso. Vamos lá. A cidade brasileira de Manaus foi atingida por uma enchente que varreu tudo em seu caminho. A água pegou uma casa inteira e a esmagou como uma prensa hidráulica contra uma ponte em seu caminho. Pikachu en la torre, valiendo que... O garoto não teve tempo nem de ver o perigo que estava correndo. Mas esses dois tiveram ainda mais sorte. Esses blocos de terra são maiores do que qualquer carro. Isso parecem cenas de um filme de catástrofe. Se você sempre sonhou em ter uma casa aconchegante perto de um rio, convém não esquecer do poder da água em movimento. Essa casa em Minnesota ficou no mesmo lugar por décadas, mas depois que uma represa estourou, a terra debaixo dela foi arrastada pela água e a forte corrente transformou o imóvel em uma propriedade móvel. That's crazy how much stuff is just built up right there. Oh my. Esse deslizamento de terra parece uma pequena cachoeira, mas não se apresse em pensar que é só isso que ele pode fazer. Em breve, a aparência dessa montanha mudará para sempre. Um pedaço inteiro da floresta da montanha agora ficará no sopé. Poucas coisas podem causar tanta bagunça em uma cidade quanto uma grande tempestade. Nenhum sistema de águas pluviais consegue lidar com esse tipo de pressão. O que você está vendo são imagens de inundações em Hong Kong. Não temos a menor inveja dos donos dos carros deixados em estacionamentos subterrâneos. O colapso de uma geleira é uma visão impressionante, mas também perigosa se você estiver muito perto. Durante uma excursão às geleiras do Alasca, um pedaço de 60 metros caiu na água e provocou uma enorme onda de lascas de gelo sobre os pobres turistas. Danger, danger, danger! Holy crap! A Austrália pode nos alegrar não só com suas criaturas desagradáveis, como aranhas e cobras enormes, mas também com um clima que às vezes não é dos mais amigáveis. Uma tempestade como essa é um lembrete de quem é que manda. Estas imagens são da Itália. Aqui, durante uma enchente,
A natureza ficou parecendo um guincho. A correnteza brincou com o carro como se ele fosse um Hot Wheels e não uma máquina que pesa mais de 1 tonelada. Esse riacho da montanha transbordou depois de uma forte chuva. Há alguns anos aconteceu uma catástrofe aqui por causa de algo parecido. Depois dela, construíram essa estrutura de defesa. Este é um grande teste de resistência. Arriva tutto. Va sull'autostrada. O famoso rio indiano Ganges pode ser comparado aos mares e oceanos com suas ondas. É incrível, mas há até competição de surf aqui. No entanto, nem todo mundo se atreve a conquistar suas ondas. Basta ver quanta força há nessas águas. Não precisamos dizer mais nada, afinal esse rio faz até o barulho de um oceano de verdade. Ouça! Essa ponte na Índia é uma peça de infraestrutura muito importante para os moradores da região, mas não dá para explicar isso para o meio ambiente. Chuvas fortes causaram erosão do solo, o rio transbordou e as correntes jogaram a estrutura nas águas turbulentas. A princípio, não dá para saber o que há de especial nesse vídeo. O que você acha que é esse som? Não são fogos de artifício ao fundo. É uma monstruosa tempestade de granizo. Veja como as pessoas começam a se esconder embaixo dos toldos, incapazes de enfrentar o poder da natureza. Parece que estamos diante de mais uma prova de que os cinegrafistas são mesmo intocáveis. Como ele consegue ficar tão calmo no meio de tudo isso? A Índia tem suas próprias razões para os engarrafamentos. Esse deslizamento de terra espetacular no estado de Himachal Pradesh bloqueou completamente o tráfego. Essas imagens o ajudarão a lembrar por que é melhor ficar longe das árvores durante uma tempestade. A força da natureza é capaz de arrancar uma árvore inteira do chão, como se fosse um jardineiro se livrando de uma erva daninha.
Não há designer mais implacável do que a natureza. Os proprietários dessas casas bem decoradas foram os mais atingidos pelos impietosos elementos. Em um bloco de apartamentos, o dano máximo geralmente é uma janela quebrada. Aqui, no entanto, nem mesmo o pobre gnomo de jardim foi poupado. Às vezes, de longe, um deslizamento de terra pode parecer inofensivo, mas quando ele está tão perto, seus próprios pés devem levá-lo para o lugar mais longe possível. A Belarus não tem acesso ao mar ou ao oceano, mas tem seus próprios tsunamis. Felizmente, eles não são perigosos, pois são ilusórios. Pode parecer uma enorme parede de água, mas são apenas nuvens, porém elas podem assustar. Isso se chama vórtice de tempestade. O Monte Washington tem ventos tão fortes que você pode até se deitar sobre eles, mas isso dificilmente seria um descanso confortável. Imagine o que aconteceria se você abrisse um paraquedas lá. Provavelmente muitas pessoas sonham em viver em um vilarejo francês nos Alpes, mas uma enchente pode transformar esses sonhos em um verdadeiro pesadelo. Veja só, um rio transbordou e simplesmente arrastou um vilarejo. As fortes correntes de água levaram telhados, carros e árvores, e até destruíram a única ponte que levava ao vilarejo. Um riacho tão turbulento pode desafiar até mesmo o mais ávido fã de rafting radical. Antes mesmo de piscar, você se verá coberto de água até o pescoço. A natureza é quem manda, e em sua casa ela tem a força para fazer até mesmo as transformações mais difíceis e ousadas. Por ironia do destino, esse tipo de clima geralmente pega você bem no dia em que você saiu de casa sem um guarda-chuva. Se bem que durante uma tempestade como essa, é mais provável que ele saia voando do que o proteja da chuva. A última coisa que você quer ser em um dia de mau tempo como esse é um motorista sem sua garagem. As travessias de balsa não são apenas uma forma conveniente de transportar um carro, mas às vezes também garantem uma experiência semelhante à de um filme de aventura. Os protagonistas deste vídeo fizeram a coisa certa ao permanecerem dentro do carro para controlar a situação. Caso contrário, o carro teria sido controlado não por eles, mas pela natureza. Foi o que aconteceu com os automóveis ao lado. Your brake on? Yes, my brake's on.
Depois dessas imagens, desta vez na Itália, fica claro por que os povos antigos consideravam os desastres naturais como a ira dos deuses. É incrivelmente aterrorizante. Na Arábia Saudita é comum dirigir pela estrada e entrar no universo de Mad Max por um tempo. A única coisa que falta são os relâmpagos. Tudo isso graças às tempestades de areia. Ao lado dessa enorme nuvem, você se sente insignificantemente pequeno. Se você acabar em uma tempestade dessas e abrir a janela por um segundo que seja, a areia entrará em todos os lugares possíveis. O que poderia ser tão espetacular quanto um tsunami, mas não tão perigoso e destrutivo? O autor desse vídeo conseguiu capturar uma parede de chuva chegando à costa. A chuva parece ter se esquecido de como se comportar e começou a voar apenas horizontalmente. Nessas imagens assustadoras, não se trata apenas de mau tempo. O vento foi tão forte que arrancou o telhado de uma casa como se fosse um papel de bala. Mamma, el cuarto, el cuarto. Estas imagens de um tornado aterrorizante vêm da China. É assustador pensar que as correntes de ar podem transformar folhas de metal em um monte de ferro mortal. Isso faz a gente querer parafusar tudo no chão, só por precaução. Essa tempestade parecida com o apocalipse atingiu o estado do Tennessee. A única maneira de sair de casa naquele dia era com um capacete de proteção. Era como se o Natal estivesse de volta bem no meio da primavera, mas até mesmo para o Papai Noel o tempo não estava para voo. Naquele dia o clima desafiou os moradores da região com granizo do tamanho de bolas de beisebol e ventos de mais de 150 km por hora. É claro que nenhum motorista queria danificar seu carro, então eles tentaram encontrar abrigos. O autor desse vídeo, por exemplo, decidiu esperar o mau tempo passar debaixo de uma ponte. Ninguém é tão rápido para fazer mudanças nas estruturas arquitetônicas quanto a natureza furiosa. Ela é capaz até de arrancar um telhado inteiro. Passou tão pouco tempo e parece que um novo rio já precisa ser adicionado ao mapa local. Quando falam sobre o ciclo da água na escola, você não imagina que em algum lugar ele pudesse ter essa aparência.
que você está vendo é um fluxo de lama. É como um deslizamento de terra, mas além da erosão do solo, há correntes de água ativas. É de uma força incrivelmente aterrorizante e esmagadora. O que você acha que é esse fenômeno natural? Será que o cara no barco precisa se preocupar? Na verdade, não é possível viajar por esse barco até o centro da Terra e nem mesmo até o fundo desse lago. Estamos diante de um vertedouro. Eles geralmente são encontrados em reservatórios e usinas hidrelétricas. Ele transforma o reservatório em algo parecido com um vaso sanitário. Se a água começar a ultrapassar um determinado nível, o excesso é drenado. Em geral, a boca do vertedouro é ajustável. Isso significa que é possível fazer uma ótima pegadinha com alguém despreparado. Imagine a reação de uma pessoa ao ver um buraco desses aparecer do nada. Um tornado é um fenômeno extraordinariamente belo que nos deixa até sem ar, mas que só queremos observar a uma grande distância. Depois dessas travessuras da natureza, dá vontade de arranjar um bunker subterrâneo. O que podemos aprender com a natureza é a capacidade de atingir objetivos. Se a água precisa passar, ela mesma pavimenta seu caminho. Parece que o rio está se transformando em cimento endurecido. Que impressionante! É muito ruim ser dono de um carro durante uma enchente, especialmente se ele tiver pouca distância do solo. Estes são os resultados de uma chuva em Minnesota. Aparentemente, o equivalente a vários meses de chuva caíram em um só dia. A inundação é uma das manifestações mais impiedosas da ira do elemento água. E ela não tem regras. Ela pode dominar pontes, pode atravessar estradas a qualquer velocidade e até mesmo entrar nas casas das pessoas. Depois de tamanha perturbação, os moradores da região devem se sentir tentados a se mudar para o Everest. A queda de neve é, na maioria das vezes, uma ocasião alegre, mas não quando centenas de toneladas dessa alegria descem uma encosta em sua direção. Cold hands. Felizmente, esse pessoal teve a sorte de serem meros observadores desse fenômeno incomum, que é uma avalanche dupla. Todo mundo adora mesas do lado de fora para apreciar a vista e fazer uma boa refeição. Mas quando passa um furacão, elas se transformam em um playground, assim como o resto da rua. Eccolo là, eccolo, se n'è andato, guarda. Eccolo là. Oh, è caduto l'albero, ci siamo. O elemento água, além de ser destrutivo, não é muito exigente. Ele pode criar sua própria cachoeira em uma floresta pitoresca cheia de vegetação. Mas uma rodovia também serve. Mesmo que você queira se afastar da agitação da cidade e viver em sua casa longe de todos, um tornado pode aparecer e fazer uma bagunça ainda pior. Ty vole! Tak to je dobré teda. To je dobré.
po zejściu lawiny. Tam widzimy, jak wszystko się oderwało. Taki mały skrawek, widzicie? Desta vez, a tempestade de areia veio diretamente da China. A visibilidade em uma situação como essa é quase nula, portanto é mais seguro para os motoristas simplesmente parar. A natureza do Alasca pode impressionar não só com paisagens frias e imóveis, mas também com esse tipo de ação repentina. À primeira vista, nada de anormal, mas a natureza tem o dom de ser completamente imprevisível. Але то зараз буде дощара. Хмара така, що такої не бачила. Львівська область, готуємося. Essa enorme avalanche impressionou até mesmo um experiente guia local. Você consegue imaginar o que sentiram as pessoas que vieram aqui para descansar? Em algum momento, esse fluxo de neve começou a se parecer com nuvens descendo a montanha. Felizmente, essas nuvens ficaram na metade do caminho e ninguém se machucou. 저게 뭐야 도대체? 쟤는? 경복궁 근황! 야 경복궁 근황! 오! 없어진다! 용오름이다 용오름! 뭐야? 开成这个样子，糟了，完蛋了，要死到这儿了。 Подземный пешеход в Алмате на Есентайне. Бомба, да? Залило все прям. По колено больше. Вот эти матрасы толкать. Ё-моё. Se os seres humanos não começarem a separar e descartar o lixo corretamente, a natureza poderá começar a fazer isso por conta própria. Um dos eventos mais espetaculares da primavera é a deriva do gelo. É fascinante ver como os blocos de gelo podem ser enormes e como eles conseguem seguir rio abaixo, apesar dos congestionamentos de gelo. Dê uma olhada. О, Дениша, смотри, здорово. Или она сейчас закрутится, или